Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estou aqui com o Marco Milano e ele vai falar sobre o conceito de obra complementar, secundária. Enfim, então, Marco, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Olá, Eric, obrigado. A satisfação é minha e o tema é interessante, né? Porque a gente não costuma ter essa reflexão de maneira tão frequente, né? Então, mais uma vez, agradeço o espaço aí para a gente trocar essa ideia. Então, a gente poderia falar em obras complementares, né? No catálogo racional, Kardec fala em obras, coloquei aqui obras diversas sobre o Espiritismo, né? Qual seria Isso. o termo ideal? Ah, perfeito. Bom, então, já começando, né, eu vou fazer um pequeno preâmbulo para a gente fazer uma reflexão por que que esse tema ele parece ser algo não tão relevante, mas no fundo é. Porque as pessoas às vezes não se apegam muito ao significado do termo, né? Então, você agora cita até a obra de Kardec, né, o Catálogo Racional, que a gente vai falar nela também, que é fundamental para entender o que Kardec chama de obras fundamentais, né? E a gente vai entender dentro desse contexto que as pessoas chamam diferentes obras, principalmente mediúnicas, romances, inclusive, com os mais diferentes nomes. Mas então, esse assunto ele surge, Eric, vai ser inclusive o título de um artigo que vai ser publicado na revista da USE, a próxima edição da USE, já estou antecipando aqui, né, que é o Dirigente Espírita, vai sair uma reflexão, exatamente, um artigo exatamente sobre essa questão, assinado por mim e pelo Fernando Porto, do Departamento de Doutrina da USE. Né? Então, o que a gente percebe? Que no meio espírita brasileiro, em particular, é muito comum a gente encontrar referências de diversas obras, inclusive romances, principalmente, né, mediúnicos, mas também obras que não são romanceadas, mas são escritas sem ser mediúnicos, inclusive por autores, né, que estão comentando ou trazendo reflexões sobre a própria doutrina espírita. E aí a gente vai encontrar estudos filosóficos, pesquisas históricas, né, e outras publicações. E aí as pessoas chamam, ou não têm muita familiaridade, ou querem descobrir o nome para chamar, eles chamam essas obras como se fossem complementares às obras de Kardec, ou subsidiárias, né, e também secundárias. E a gente faz uma reflexão, qual seria o melhor termo para a gente trabalhar esse contexto, e aí a gente vai, depois de fazer esse preâmbulo, a gente vai no catálogo racional para entender o que Kardec também chamava, né, de obras fundamentais, por exemplo. Tá? Então, para fazer uma análise, né, eu vou deixar a secundária por último, porque me parece a mais relevante, mas vamos trabalhar uma muito comum, que as pessoas costumam chamar como obra complementar. Então, ela pega um romance, e não importa, alguns mais conhecidos, outros nem tanto, e ela chama esse romance de obra complementar na doutrina espírita. Mas aí vem a questão, né? Se uma obra complementa outra, pressupõe-se que algo está incompleto, que necessite de acréscimos, né, para ter maturidade, para atingir a sua plenitude, ou seja, está incompleto. Né? Então, se alguma coisa está incompleto e precisa de complemento, aí a gente tem que entender o que está faltando, né, para fazer ou para chamar isso de complementar. Uma obra dita subsidiária, o termo subsidiário, né, ele transmite a noção de que esta obra, essa publicação, ela vai exercer uma função auxiliar e necessária para compreender, no caso do Espiritismo, a própria doutrina espírita. Então, uma obra subsidiária, ela vai ter elementos para auxiliar a compreensão de alguma outra doutrina ou princípio que está sendo que está atuando, né, como obra subsidiária. Essas duas expressões são muito utilizadas pelas pessoas, mas às vezes sem uma reflexão mais específica. Então, quando alguém chama de obra complementar, um romance mediúnico, por exemplo, está dizendo o seguinte: ó, a doutrina está incompleta e esse romance ele complementa aquilo que está faltando.
E aí vem a primeira reflexão. Ninguém está falando que a doutrina está engessada, que ela já está finalizada, que ela está completa de tudo. Não é isso. O problema é que quando a gente vai trazer alguma coisa nova para a doutrina, tem que ter um critério, tem que ter um método para validar isso, essa informação. E Kardec se serviu de um método muito conhecido, inclusive, que é o que alicerça a autoridade doutrinária, a autoridade da doutrina espírita, que é o método da universalidade, é o controle universal do ensino dos espíritos. Então, Kardec se serviu desse controle para validar informações por diferentes fontes que não se conheciam, logo eram fontes independentes. Na época de Kardec, quase que ensinos simultâneos, né? Mas veja que Kardec teve alguma preocupação metodológica, e aí vem o caráter científico da doutrina. O fenômeno em si, ele pode ser estudado, ele pode ser avaliado, mas o conteúdo daquilo que os espíritos transmitem, esse conteúdo também tem que ser avaliado. Não é só porque uma fonte afirma algo que isso passa a ser automaticamente parte da doutrina espírita. Então, quando alguém vai publicar uma obra mediúnica, por exemplo, de novo, tem as mais famosas e aquelas que não são muito conhecidas. Quando você chama essas obras de complementares, você está dizendo, ó, precisa desta obra para entender o Espiritismo. Só que, como são obras de fonte únicas, nenhuma dessas obras, romances, por exemplo, nenhuma delas foi validada pelo critério da universalidade. Por mais respeitoso que seja o médium ou o espírito que esteja assinando, Kardec sempre tratou isso como opinião, como hipótese até, mas nunca como algo para ser incorporado diretamente na doutrina espírita. Então, veja que a preocupação ela é muito mais metodológica do que simplesmente ficar achando termos para a gente classificar essas obras. E as obras subsidiárias é a mesma coisa. Então, quando tem fonte única e não passou pelo critério da universalidade, você não pode chamar aquela obra de complementar, simplesmente porque ela não pode ser incorporada à doutrina sem uma validação, né? Então, a construção teórica do Espiritismo, né, o corpo teórico do Espiritismo, a consistência interna, ele passa por essa necessidade de validação, que é a concordância das comunicações por diferentes fontes. Então, quando se nega o método, a gente está negando a própria autoridade da doutrina, que está lá no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é quando Kardec explicita essa necessidade da autoridade da doutrina espírita. E, de novo, não importa o médium, não importa o espírito. Kardec não fazia diferenciação e muito menos usava argumento de autoridade para, olha, veio desse médium, veio desse espírito, então tem que ser aceito. Não, Kardec nunca fez isso. Então, muita gente fica até um pouco espantada. Por quê? Porque nós temos uma tradição cultural no Brasil, onde as pessoas se apegam muito, né, quase que emotivamente, a obras que, principalmente aquelas que as primeiras leituras que ela teve, ou aquelas pessoas que ela tem muita afinidade ou simpatia, seja palestrante, seja médium, seja expositor, pessoas que ela confia, e isso é muito natural, mas não tira a necessidade da fé raciocinada. Então, no máximo, as informações que são obtidas de fonte única, né, elas devem ser analisadas como hipótese, isso no máximo. Quando elas contradizem esses ensinos, elas merecem todo o cuidado para não simplesmente descartar aquilo que já foi validado e está nas obras que a gente chama de Kardec. Né? Quando a gente fala de Kardec, não é a pessoa física, né? São as obras ditas fundamentais também, que Kardec tomou cuidado de ter esse critério de diferentes fontes. Pode ser questionável, pode ter também, no Espiritismo tudo é aberto para reflexão e comprovação posterior, e Kardec mesmo dizia, se alguma coisa estiver em desconformidade com os fatos, com a realidade, a gente abandona o antigo e aceita o novo. Não tem problema, ou seja, faz parte da ortodoxia espírita você ter esse caráter progressivo, né, do avanço do conhecimento, desde que seja validado. Então, essa denominação, né, para essa vasta produção literária
que é posterior às obras, vamos chamar de fundamentais, e aqui eu vou fazer um parênteses, antes de a gente entrar lá no catálogo racional, tá, Eric? Nós nos habituamos a chamar de obras fundamentais, e eu vou usar esse critério, as chamadas 5 obras, e a gente pode incluir aí todo o contexto, né? Kardec tem 23 títulos. Todos os 23 títulos são relevantes, são importantes e merecem ser estudados, mas tomando cuidado. Por exemplo, na Revista Espírita, Kardec chamava de laboratório. Não era porque um espírito informou algo e está lá publicado na Revista Espírita que automaticamente essa informação passa a fazer parte da doutrina espírita. Não, ela faz parte dos estudos espíritas, mas para fazer parte do conjunto teórico espírita, dos princípios e valores, ela tem que ser validada. E aí a gente tem nas 5 obras, pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, são as 5 obras que nós costumamos referenciar como aquelas que podem servir, com esta denominação, de obras fundamentais. Quando Kardec não validou alguma informação, ainda que presente numa dessas obras, ele sempre apresentava como teoria. Na Gênese, nós temos o capítulo 6º, por exemplo, da uranografia geral. Kardec apresenta ali e fala: olha, isto é uma comunicação de um espírito e merece ainda ser sancionado. Kardec deixa muito claro quando não passou por diferentes fontes. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o método. Então, quando a gente vai trabalhar essa característica, a gente poderia chamar que as obras, aquelas que possuem caráter fundacional, de fundação mesmo, né, de fundamentação, essas obras são as obras que Kardec publicou e deixou muito claro, né, o que era laboratório, o que era um diálogo de esclarecimento lastreado no que já existia, o próprio catálogo racional que Kardec publica, né, como se fosse um encarte da Revista Espírita, é uma recomendação, uma sugestão para aquele que quer formar uma biblioteca espírita. E na biblioteca a gente vai ter obras de várias naturezas. E ele teve o cuidado, inclusive, de falar: olha, essas daqui são as obras fundamentais do Espiritismo, que já vai listar. Depois tem obras adicionais, ou de suporte, ou diversas, né, como ele chamou, e até de contraditores, porque cabe ao espírita também identificar, estudar e fazer reflexões para conseguir responder aquilo que está colocado para testar, para justamente, a gente chama em ciência de estressar, né? Para estressar aquele conceito, para ver se ele se sustenta, para ver se ele está de pé. Então, ler contraditores não é algo que vai impedir, pelo contrário, ler contraditores, você exercita a fé raciocinada para validar, inclusive, ou identificar argumentos que refutem os ataques ou os argumentos desses contraditores. Então, Kardec tinha essa preocupação racional para fazer essa reflexão. Então, o que a gente pode fazer, como já nesse artigo que eu comentei, a gente sugere que todas as obras, né, que não passaram pelo crivo racional, que não podem ser incorporadas na doutrina espírita, elas sejam consideradas obras secundárias. Né? O que são obras secundárias? Não é nenhum demérito, isso não tira o valor dessas obras, mas são obras que não são fundacionais, que elas não têm esse caráter em termos também de validação, mas elas têm valor intelectual, têm valor moral, histórico, também têm valor literário. Tá? Então, as obras secundárias, elas têm essa vantagem, e a gente vai olhar sob uma perspectiva que a gente poderia dizer epistemológica, né, na produção do conhecimento, de neutralidade. Você se separa, obras secundárias, é um conjunto de obras, né? Essas obras, elas compõem um conjunto de obras que não foram validadas, ou de fonte única, ou que carecem de método para legitimação, para posteriormente incorporar-se na doutrina espírita e refazer ou até reformular conceitos já existentes.
Até o momento, nós não temos essa característica, por isso que muita gente, né, que não tem tanta afinidade com a parte metodológica de pesquisa, né, de ciência, tem um pouco de dificuldade de entender que a gente não está discutindo pessoas, a gente está discutindo ideias. E é isso que tem que ser o mais importante. Mas obras secundárias, ela permite reunir, então, numa mesma categoria, obras mediúnicas e não mediúnicas, contendo relatos e informações que podem ou não ser verdadeiras ou ficcionais. Romances psicografados, ensaios filosóficos, livros de divulgação, pesquisas mesmo, né, pesquisas históricas, ou comentários, né, autorais, né, de pessoas encarnadas, né, eles são obras relevantes para efeito de estudo, mas são obras secundárias em relação às obras fundamentais, porque elas não constituem a base metodológica da doutrina. Então, algumas dessas obras são muito interessantes para reflexão. Herculano Pires, por exemplo. Eu gosto muito do Herculano como autor, né? Não só ele, Deolindo Amorim, o Carlos Embaçaí, estou dando um exemplo de autores que eles escreveram sobre a doutrina espírita, sobre a perspectiva deles. Eu gosto muito desses autores, mas não necessariamente que tudo que eles escreveram deva ser incorporado como se fossem parte integrante da doutrina espírita. Mas são obras muito importantes, né, para o estudioso, para o adepto espírita em geral, né? Então, todos esses casos, eles permanecem sujeitos a um exame crítico e a comparação, né, com os princípios fundamentais. Então, essa relação que a gente poderia chamar de obras fundamentais, a gente está ainda discutindo a classificação das obras secundárias, tá? Que é a novidade aí que a gente traz nesse artigo, né, que a gente vai ter outros, né? Mas, num primeiro momento, é separar, né, as obras ditas fundamentais, aquelas que apresentam os princípios e valores espíritas, sob um critério de validação, ou, muito claro, ainda sujeitas a passarem pelo crivo, né, dessa legitimação, mas não quer dizer que elas não tenham o seu espaço, né, a sua posição dentro da reflexão da argumentação espírita. E as obras secundárias, elas têm um benefício, né, claro, da reflexão, mas ela preserva, nesse mesmo momento, a autoridade metodológica da doutrina já existente e a liberdade intelectual dos autores espíritas. Então, ela não desqualifica a produção de fonte única e nem impede a pesquisa, ou a reflexão, ou a investigação de novos temas. Muita gente diz, mas Kardec não disse tudo. Sim, nem ele se colocou nessa posição ou pretendeu esgotar assuntos. Ele disse, olha, isso aqui mais para frente tem que ser aprofundado ou estudado. Os próprios espíritos responderam para Kardec, né? Isso nós não sabemos, isso nós não temos como responder, porque o nosso nível moral não permite ainda, né? O nosso nível intelectual também, nós temos que avançar no conhecimento. Então, essa ideia de que, então, ou o espiritismo está engessado, ou ele tem que estar aberto a novas coisas. Não, é tudo com bom senso, né? O espiritismo não está engessado, mas para ser aceito algo como novo, tem que ser validado. Tá? Não são narrativas, ou muito menos argumentos de autoridade, o nome, né, de quem assina a mensagem, ou do médium, né, que participou dessa conversa. Tudo isso vai decorrer o quê? Da observação dos critérios metodológicos que a gente tem que ter. Em qualquer campo do conhecimento, isso na ciência, né, vai ter uma distinção entre os textos fundacionais e a literatura subsequente, a filosofia, por exemplo. Vamos ler os autores clássicos, né? Vamos pegar os mais tradicionais, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, ou escolas de filosofia, vamos pegar os estoicos, né? Não importa o recorte que nós vamos dar, eles têm contribuições muito importantes. Posteriormente a eles, claro que novas ideias, novas abordagens surgiram, mas não é por isso que a gente vai apagar o que eles fizeram. Então, a gente tem que fazer um processo de reflexão aonde se encaixam, né, tudo aquilo que vem depois. Se quiser falar sobre o estoicismo, né, clássico, nós temos um conjunto de autores. Posteriormente, nós temos outras escolas, outras abordagens, né?
O espiritismo tem a sua característica, mas para você preservar essa característica de maneira racional, você não pode colocar coisas aí que não fazem parte do próprio método, que é a autoridade, né, que Kardec se serviu. Então, a produção dita voltada, né, ao público espírita posterior às obras fundamentais, elas podem apresentar valor relevante, intelectual, moral, histórico, né, ou literário, mas isso não vai ter autoridade basilar, né? Então, a classificação das obras secundárias, ela é pertinente. A gente pode abrir as obras secundárias, lembrando que a gente está tratando de todas as obras, né, que fazem parte aí da temática espírita, e elas podem ser, de fato, categorizadas, né? A gente pode, por exemplo, ter obras históricas, ou filosóficas, ou científicas, ou explicativas, ou literárias, mediúnicas ou não, obras de não, né? Mas isso não vai, de novo, desmerecer nenhuma delas. Então, obra complementar, ela só é adequada quando algum conteúdo for que tenha sido validado, né, por critérios devidamente conhecidos, de fato agregarem ou aumentarem, ampliarem ou reformularem algum princípio ou valor já estabelecido. Obra que seria complementar. Obra subsidiária seria aquelas de apoio ou esclarecimento. Algumas pessoas preferem chamar de subsidiária porque acham que é de apoio, só que cuidado, né? Supõe-se, então, que a obra principal, né, que seria a própria doutrina espírita, precisaria de apoio para compreendê-la, e então ela não seria compreensível pura e simplesmente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente está tratando essas obras. Por isso que obra secundária é a melhor denominação, né, que nós propomos para aqueles que querem denominar esse tipo de literatura que nós temos por aí. E aí você falou do catálogo racional, que é o que Kardec necessariamente apresenta, né, como as obras fundamentais, que ele chamou de fundamentais. E aí vejam que interessante, ele vai trazer estas 5 obras que nós conhecemos como fundamentais e também o Viagem Espírita, de 1862, um outro livro que ele teve, que é o Caráter da Revelação Espírita, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, o Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo. Ele traz isso. Veja que quando ele. E a Revista Espírita, claro, em todos os seus volumes. Então, ele está chamando de obras fundamentais um conjunto de obras mais ampla, né, mais amplo, e que hoje, nós nos restringimos a 5, mas o que é o Espiritismo deve ser lido também, porque esse diálogo que Kardec faz com 3 interlocutores representando formas ou abordagens filosóficas, científicas da doutrina espírita, é uma necessidade que nós temos, porque ele se baseia nos princípios já apresentados e validados para argumentar, e é uma maneira de nós refletirmos como argumentar também com outras pessoas, com outros interlocutores, sejam eles espíritas ou não, né? E todas essas obras que eu comentei. Lembrando que estas obras, por si só, não que quem não tenha lido a Viagem Espírita de 62 não vá conseguir compreender a doutrina espírita. Consegue. Só que no Viagem Espírita, ele detalha e aplica os conceitos de uma maneira muito interessante, e o diálogo que ele tem com os grupos mediúnicos se formando na França, na viagem que ele fez, consegue esclarecer uma série de dúvidas, de questionamentos que as pessoas podem ter, não só na própria formação do grupo espírita em si, mas na atividade mediúnica, né, que esses grupos possam fazer. Ou seja, ilumina, né, revela uma série de situações práticas que o espírita deveria ter, e as demais obras também, né? Então, quando Kardec chama isso de fundamentais, tem que entender a perspectiva que ele está falando. Ele estava com obras ali sendo disseminadas para ajudar as pessoas a entenderem o espiritismo e a formar grupos espíritas e a operacionalizar esses grupos espíritas. Depois, ele divide esse catálogo em 3, né? A segunda parte,
que ele chamou de obras diversas sobre o Espiritismo. Vejam que nessas obras, ele vai colocar obras lá de poesia, de música, né? Vai colocar uma série de situações que, se for pensar em termos de relevância que nós teríamos, eles tratam da temática espírita e podem ser consideradas úteis para estudo, para análise, para apreciação. São obras importantes para o espírita, para o adepto tomar contato, inclusive obras artísticas, para tomar contato. E a última obra, a última parte que ele chamou de obras realizadas ou feitas fora do espiritismo, ele colocou subgrupos, né? Aí ele colocou lá filosofia e história, enfim, romances, inclusive, teatro, ciência, magnetismo, que na época fazia parte, né, também da ciência, mas que ele tratava de uma maneira muito diferenciada, porque envolvia toda a concepção de fundamentação, inclusive de práticas, que ele levou para a aplicação dos fluidos, mas que ele chamou muitas vezes de magnetismo. O próprio conceito de passe, né, que hoje nós chamamos de passe, Kardec utilizava a ideia de magnetização, né, porque era o conceito da época, enfim. E aí, né, nessa terceira parte, ele inclui ainda obras contra o espiritismo, de detratores, né? E a gente tem que tomar cuidado que, dentre as obras realizadas fora do espiritismo, ele cita algumas delas, inclusive, que elas são úteis para estudo, mas que contêm contradições ao próprio espiritismo. Para se ter uma noção, ele coloca ali a obra Os Quatro Evangelhos, de Rustang, que tem conceitos que não são doutrinários, são contraditórios. E ele faz um alerta, inclusive, sobre essa obra. Mas ele coloca ali como efeito de estudo. Então, a biblioteca dá uma ideia muito boa, que é para aquele que quer, de fato, se debruçar, mas já conhecendo as obras fundamentais. Então, antes de ler todas essas, tem que estudar Espiritismo. E aí eu até aproveito, Eric, para fazer uma reflexão sobre as pessoas que acham que na livraria espírita, do centro espírita, deveria ter de tudo. Não. A livraria espírita, ela está lá justamente representando uma produção, um conteúdo que, de alguma maneira, aquela casa, aquela instituição chama de espírita. Logo, se ela chama de espírita, a pessoa que não conhece as obras fundamentais, ela tende a absorver tudo que ela ler ali como se fosse algo definitivamente integrante da doutrina espírita. Olha o cuidado que se tem que ter na livraria da casa, do centro espírita, né, da instituição espírita. Por outro lado, na biblioteca espírita, que é justamente o que o catálogo racional está se propondo a fazer, do adepto, do estudante espírita, tem que ter de tudo, para nós estudarmos diferentes perspectivas, sem ter receio de falar, eu não posso ler isso. Pode ler o que quiser, ninguém proíbe ninguém de ler. Só que na livraria espírita tem que ter cuidado, sim, tem que filtrar. Para quê? Para você oferecer ao público que quer conhecimento espírita aquilo que de fato represente o espiritismo. Não dá para oferecer para o público que está ávido, né, para conhecer espiritismo, não dá para oferecer alguma coisa contraditória. E aí o exemplo que eu costumo sempre dar, né, e que pode ser bastante útil, uma mãe, quando vai alimentar o seu filho pequeno, o que ela vai fazer? Ela vai selecionar os alimentos para oferecer o que tem de melhor para a criança, não vai? É a mesma coisa, ela não vai oferecer algo ruim, algo contaminado, algo que vai fazer mal para a criança. No caso da livraria espírita, que tipo de alimento intelectual está sendo oferecido para o público que chega? Aquele que vai esclarecer, de fato, o que seja a doutrina espírita em seus princípios e valores conhecidos e validados, ou vai inserir ali, ou vai contaminar ali com ideias ou contradições, ou com algo que possa prejudicar o entendimento da pessoa sobre o que seja espiritismo?
E aí eu recordo Erasto, quando ele dizia que era melhor rejeitar ou refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque em cima desta mentira você pode construir todo um corpo teórico ou um conjunto de ideias, e qualquer coisa que confrontar isso e ruir esse edifício que a pessoa constrói, indo tudo por terra, ela fica sem amparo nenhum, ela não tem mais aonde se sustentar. É por isso que o Erasto, prudentemente, disse: olha, o que é verdade, vai continuar. A verdade não muda, a verdade é perene. Seja a verdade há milhares de anos atrás ou daqui milhares de anos, a verdade é verdade, ela é a realidade. Por outro lado, fantasias, mentiras, ficções, isso as pessoas criam e iludem. E ao iludir, você impede a pessoa de tomar contato mais adequado com esta realidade. É por isso que na livraria espírita, diferente da biblioteca espírita, que a gente pode ter o livro que bem entender, categorizando, claro, e tendo o cuidado de entender as obras fundamentais, na livraria espírita você tem que ter o zelo, o cuidado, o bom senso de oferecer o que tem de bom para o público que procura algo numa casa espírita. Não, duvido que numa casa espírita a gente vai ter ali no letreiro livraria holística, livraria ecumênica, livraria espiritualista. Então não é uma casa espírita, né? Então é uma casa espiritualista, ecumênica, holística, o que for, mas espiritismo tem os seus princípios e valores. Se põe uma biblioteca lá é para ter as obras ditas coerentes. E é na biblioteca e na livraria que a gente vai entrar com essa reflexão que a gente está fazendo hoje. Obras fundamentais, são as de Kardec, e obras secundárias. Mas na livraria, as pessoas têm boa vontade, elas querem classificar, ou põe o nome de autor, põe título do conteúdo, né, de filosofia, de ciência, né, romance. Não tem problema categorizar, mas chama de obra secundária, porque se chamar de obra complementar, a pessoa pega um romance ali e acha que isso vai complementar o que Kardec ou os espíritos validaram. E não necessariamente isso vai acontecer. E diferentemente do que a falta de critério científico faz, porque a pessoa que tem afeto, né, que tem afinidade por autores, ou está tudo certo ou está tudo errado naquela obra. Não é assim que o método científico trabalha. A gente não está preocupado com o nome de autor, a gente está preocupado com a ideia. Então, pega um romance famoso, qualquer romance famoso, esses que vendem muito. Pode ser questionado? Deve ser questionado. Tem coisas interessantes? Claro que tem. Tem coisas questionáveis? Tem também. Porque os próprios espíritos dizem que eles não têm palavras para descrever a realidade espiritual, por exemplo. Ou pior, quando você trabalha com alguns elementos materiais no mundo espiritual. Você materializa o mundo espiritual, aí o espírito passa a comer, beber, ir ao banheiro, usar moeda, né, comprar casas, comprar ingresso, ticket para andar de ônibus. Toda essa situação material, ela é contada em termos de uma narrativa romanceada, que é interessante, porque o importante muitas vezes é a parte moral, mas a pessoa cria uma ilusão, uma fantasia do que seja a realidade espiritual. Então, obras secundárias é o termo, né, que pelo menos a gente tem entendido que seja mais representativo de obras mediúnicas ou não, que possam ter um conteúdo verdadeiro, interessante, bom, edificante, mas podem estar misturados também com um conteúdo contraditório, que não corresponde ou não condiz com aquilo que a gente tem como princípio, né, e valor doutrinário. Tá? Então, genericamente, Eric, era essa a minha apresentação, e agora a gente pode trocar ideias aqui, sobre a sugestão que nós temos de considerar as obras todas, que não são de Kardec, como secundárias, não como obras nem complementares, nem subsidiárias. Tá? Bem interessante.
né, Kardec coloca lá no catálogo as 23 obras fundamentais. Realmente, eu sempre usei complementar, não no sentido de complementar os princípios, né, mas de complementar o estudo. Mas realmente dá a impressão de que precisaria complementar e que a obra não é inteira, né? Então, realmente, secundária talvez fosse melhor, né? E quando a gente fala de obra secundária, não é só livros mediúnicos, né? Kardec falou, por exemplo, de filosofia, Sócrates e Platão como precursores, né? Ler Descartes para entender melhor o conceito de paixões que ele fala lá, por exemplo. Então você poderia fazer isso, né? Mas sempre usando Kardec como pedra de toque para tudo que você for ler, né? Por Exatamente. isso, por isso Kardec coloca as obras fundamentais primeiro e as outras obras depois, né? Então Kardec se tornou o controle universal, como diz aqui o Henry, né? Ele diz, né? Hoje Kardec é o controle universal, né? E é bem importante ler todas as obras fundamentais, como você falou do Viagem Espírita e a revista, porque inclusive muitas coisas vão ser explicadas, né? Eu gosto de dar esse exemplo, que é o do esse artigo de 1863 de agosto, pergunta sobre o problema infinito e indefinido, que ele vai explicar lá a questão 2 um correspondente não tinha entendido. Então você entende melhor o livro dos Espíritos lendo a revista Espírita, né? Ele Uhum. vai detalhadamente explicar o que ele quis dizer por infinito, indefinido ali, enfim, nas primeiras questões ali, né? Exatamente. Agora que eu estou vendo as pessoas se manifestando aqui no chat, queria mandar um abraço para todas, se você me permitir aqui. Eu estou vendo a turma aqui, para a Vera, né, para a André, que está assistindo aqui também, né? Quem mais está aqui? A Mônica, a Vera eu já vi, a Mônica também, o Henry, meu amigo, o Henry, né? Nelly também, quem mais está aqui? Humberto Vicente, boa noite para vocês e que bom que estão trocando ideias aí no chat, porque a ideia é também o principal, né? Não é colocar algo como se tem que ser assim, não, é uma sugestão. Então, essa proposta de chamar de obras secundárias é a reflexão que a gente vem fazendo, que parece que ela se enquadra melhor, justamente para não deixar a doutrina como obra incompleta, pura e simplesmente, e nem com uma obra que dependa de outras obras para ser entendida. Não, você pode ler as obras fundamentais, você vai entender. Não precisa de obras secundárias. Claro que elas ajudam a ilustrar, ajudam a fazer uma série de reflexões também, são importantes, são hipóteses que devem ser testadas também, porque Kardec, como nós falamos, não fechou tudo. Ah, estou vendo a Vera falar, ganhar bônus horas. Pois é, essa terminologia, por sinal, tem um artigo, se você me permitir aqui, Érica, acho que a gente até falou isso numa das lives que a gente fez anterior, um artigo que eu publiquei recentemente sobre bônus hora, numa revista científica, não era a revista espírita, numa revista científica, chamada Horizonte. Deixa eu pegar o título certinho aqui, eu passo para o Eric, enquanto eu pego, eu vou falando aqui. Para falar o quê? Eu fiz uma comparação com as teorias econômicas materiais que a gente tem, aonde como é que o bônus hora faz essas ligações. Então, eu peguei o bônus hora e analisei o bônus hora sobre teorias econômicas, sobre abordagens econômicas de diferentes escolas que fizeram isso enquanto material. Por quê? Porque as pessoas talvez também não já antecipando, na história econômica, existiram sim algumas iniciativas materiais para você criar o que na época se chamava de bônus, né? Que representaria a quantidade de horas que um trabalhador teve, né, ou de atividade que ele trabalhou, no caso, dentro de uma empresa, de uma fábrica, né? Então ele receberia, seria a quantidade de horas, o valor do bônus, muito semelhante a essa ideia de bônus hora. Isso está na história econômica. Não foi algo que os espíritos disseram, mas você materializa. E aí
não foi objeto de investigação. Neste artigo, as incoerências doutrinárias de você materializar a realidade espiritual, porque é uma revista científica, não espírita, de ciências da religião, onde você tem que trabalhar, obviamente, o aspecto conceitual, mas já antecipando, viu, Eric, no próximo ENLIP, que é o Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, aí sim, aí eu vou trazer a ideia de vou explorar a ideia de bônus hora, que foi somente aceita no movimento espírita brasileiro por uma questão de liderança carismática do médium, porque até então não existia nenhuma comunicação sobre isso, mas a partir do momento em que é publicado, isso no livro Nosso Lar, né? A partir do momento em que Bônus Hora é publicado, você passa a ter, as pessoas passaram a aceitar posteriormente essa ideia de uma moeda, e é moeda mesmo. Ah, mas é ficha de trabalho. Não, moeda, a Bônus Hora atua com função de troca mesmo. Por isso que eu falei que com moeda você pode comprar casa no mundo espiritual, você pode comprar ingresso para concerto no mundo espiritual, pagar a passagem do ônibus lá, do aeróbus lá e tudo mais. Você pode pedir intervenção, né, por outras pessoas. E o pior, isso conversando também com um amigo recentemente, ele estava muito preocupado quando ele disse que as pessoas estão associando a obtenção de bônus hora como se fosse uma compensação, uma troca mesmo, né, de esforço que deve ser voluntário e não esperar que você vá angariando recursos, no caso bônus hora, para poder interceder ou para poder fazer coisas que não deveria existir enquanto troca. E aí a gente até remete isso nas questões psicológicas. Uma criança, a partir do momento em que ela é acostumada, né, a receber algo em troca de bom comportamento, você condiciona a criança a algo que ela deveria fazer voluntariamente, sem esperar compensação nesse sentido. Ah, se você se comportar, você vai ganhar um doce, um chocolate, alguma coisa assim. Se você fizer isso, for obediente, eu vou te dar um presente. Se você fizer essa troca, ela faz com que a pessoa passe a entender que um ato que deveria ser espontâneo e voluntário e meritório por si só passa a ser interesseiro para você ganhar recompensa ou benefício. Então, essa troca, na criança, ela promove essa percepção. No caso do bônus hora, eu vou trabalhar para ganhar bônus hora, porque daí eu posso, sei lá, comprar uma casa no mundo espiritual. Veja que esse tipo de situação é um condicionamento que eu não estou falando que é assim, não deve. Essa materialização vai contra o que os espíritos, por diferentes fontes, disseram a Kardec. Lá no quadro da Vida Espírita, por exemplo, na Revista Espírita, né, que é um texto que a gente sempre gosta de mencionar, de abril, né, de 59, quadro da Vida Espírita, é um texto que todo mundo deveria ler, todos, sem exceção. Por quê? Porque Kardec faz um resumo da vida no mundo espiritual e ele é claríssimo. Ele e os espíritos, né? Obviamente, ele fala isso em função do que os espíritos relataram. O espírito não come, não dorme no sentido material, como nós temos aqui, nós não temos órgãos, né, nesse sentido, nós, não, nós não nos alimentamos, não vamos ao banheiro, né, no mundo espiritual. Esse tipo de materialização foi feita depois numa ideia lúdica, romanceada, que as pessoas passaram a incorporar como se fosse verdade. E aí vem o problema das pessoas depois quererem discutir. Mas você está duvidando do médium, você está duvidando do espírito. Não, a gente está exercendo a fé raciocinada. Eu prefiro acreditar em Kardec e nos espíritos e deixo de lado, né? Deixa como hipótese. Se testarem, validarem isso, ok. A gente refuta o que Kardec e os espíritos escreveram para aceitar algo novo. Mas enquanto não valida, eu prefiro ficar com Kardec e os espíritos que, por diferentes fontes, que usaram a convergência. Exatamente, né? Não é um ataque à pessoa, é ataque à ideia, né? É um debate da ideia, né?
E você pode separar o joio do trigo, não aceitar, não precisa rejeitar a obra toda ou aceitar a obra toda, né? E Exato. realmente essa ideia de materializar o mundo espiritual não só é afirmada por Kardec, que não é assim, né, que não tem órgãos, como não faz sentido, né? Você não precisaria reencarnar, tornaria a reencarnação redundante, dado que se é a mesma coisa lá e aqui, você não precisaria reencarnar para passar por duas fases diferentes, né? Então é, é como você falou, Kardec coloca lá no catálogo até Rustang, né? Mas aí não é para você ler e aceitar tudo ali que tem criptógamos carnudos, que tem coisas do tipo, né? Que Jesus não teve um corpo carnal, né? Que é contrário ao que que os espíritos validaram lá na Gênese, né? Inclusive, Eric, por isso que a gente não pode chamar um autor como válido ou inválido, né? Não é o autor. Um autor pode ter coisas muito interessantes. A parte moral, por exemplo, a parte moral que alguns autores muito conhecidos, né? Mesmo André Luiz e Emmanuel, eles podem trazer, é interessante. Só que não é por isso que vai se aceitar tudo que se fale. O próprio Emmanuel, né, que em várias obras tem trechos, né, muito motivacionais, interessantes no aspecto moral. Aí ele vai discutir, por exemplo, almas gêmeas no livro Consolador, propondo a existência de almas gêmeas, né? E no livro A Caminho da Luz, por exemplo, né? Aí colocando a raça ariana como a raça mais desenvolvida. Então, nós temos várias coisas que são questionáveis para a gente trabalhar sem desmerecer ninguém. Só que na limitação do indivíduo não familiarizado com aspectos científicos que a fé raciocinada exige, ele não consegue separar ideia de pessoas. Para ele, ou você concorda com tudo, ou você está negando tudo. Ele não consegue. É algo psicologicamente que se chama imunidade cognitiva. Né? Ele não consegue aceitar o que é diferente. Ele não presta atenção naquilo que seja diferente e não confirme as suas convicções e passa a ouvir somente aquilo que está de acordo com o que ele pensa. Né? Então, essas questões psicológicas são complicadas, mas isso é questão de maturidade. Quanto mais maturidade doutrinária a pessoa tem, mais ela consegue separar ideias de pessoas e focar na fé raciocinada. Inclusive, isso é engraçado, né? Essa coisa dessa obra falar de raça ariana e o Kardec que fala da igualdade entre as etnias é cancelado, mas essa obra não. Isso é muito. Mas, enfim, aqui o Henry fala do interesse pessoal, né? Que seria um interesse pessoal. Não seria caridade, né? Essa ideia de bônus porque trair o interesse pessoal. Ah, comenta aqui um exemplo. Podemos assistir filmes diferentes, mas não você pode trazer para a vida real. Pelo menos entender como um símbolo, uma alegoria, né? Não interpretar literalmente, que aí fica complicado, né? Exatamente. Acho que o principal é ter aquele bom senso que Kardec sempre pregou, que é você trabalhar, de novo, o aspecto lógico, racional, sem colocar aí paixões. Quando a pessoa coloca paixões para fazer análise, para argumentar, qualquer coisa, você obstrui, né? Você põe obstáculos na racionalidade e a pessoa não consegue refletir direito. No caso do movimento espírita, é, não tem problema, é um movimento heterogêneo, você vai ter gente com todos os graus de maturidade ou imaturidade doutrinária normal. O problema é quando as pessoas que têm a responsabilidade para orientar, para dirigir, dirigentes espíritas mesmo, né? Eles não se dão a oportunidade e com humildade de falar: será que o que eu estou fazendo ou pensando está adequadamente de acordo com os princípios e valores, com o método do espiritismo? Porque é normal
as pessoas, principalmente quem está chegando na doutrina espírita, né? Ela tem as suas crenças, os seus valores, ela vai partir do conhecido para o desconhecido. É normal fazer sincretismo. A gente entende, não que seja bom, mas a gente entende o porquê de muitas ideias sincréticas, porque as pessoas estão em transição, aperfeiçoando o que sabem. O problema é quando entra numa casa espírita e o dirigente começa a reforçar ideias ou sincréticas ou não valorizar aquilo que deveria. Quando Kardec propõe, de novo, no catálogo racional, obras fundamentais, por quê? Porque tem que ser a primeira leitura. Não pode ser leitura opcional ou leitura secundária. Não, é a primeira leitura. Obras secundárias, essas são dispensáveis. Elas são importantes, mas se não ler primeiro as obras de Kardec, você não vai conseguir comparar. E aí precisa da pedra de toque que o Eric comentou para poder fazer essa reflexão. Exatamente. Aqui a Tânia também. É isso, Kardec é nossa pedra de toque. Então, acho que eu já coloquei a maioria dos comentários do pessoal aqui. A gente falou, né? A Andréia tá aqui, a Vera, a, a Mônica, o Henry, o Humberto, a Tânia, né? O Henry fala aqui do sincretismo, né? Ele diz aqui: os princípios espíritas são os pilares do espiritismo. Esses princípios estão na obra de Kardec, que desenvolveu o método do controle universal. Hoje, o controle universal é a obra de Kardec, né? Exatamente, Exato. se tornou a própria obra de Kardec. Exato. Mas, e também reforçar, tem muitas questões em aberto. Né? Não é por isso que a gente vai simplesmente fechar os olhos para a necessidade de estudar e confrontar ideias com fraternidade, né? Colocar ideias lado a lado, vamos ver os pontos que fazem sentido, que não fazem. É assim que a gente vai crescendo juntos, e não querer impor um ou outro, né? Eu acho isso, não tem que ser isso. Não. Coloca, fazendo aqui uma propaganda, Eric, no final, a gente já está planejando pela USE, no mês de novembro, a gente vai ter um fórum doutrinário. Né? O que é o fórum doutrinário? Vai ser presencial, mas vai se permitir o modelo dele, uma leitura prévia, um contato prévio com ideias muitas vezes diferentes sobre temas considerados polêmicos. Nós já selecionamos 2 temas ditos polêmicos que geram aí interpretações variadas, principalmente porque as pessoas elas não valorizam tanto Kardec e valorizam mais obras secundárias. Mas quais são os 2 temas que nós vamos trabalhar? Um é a questão dos animais no mundo espiritual, sobre a perspectiva doutrinária e mediúnica. Né? Nós vamos entender, pega a questão 600, por exemplo, né? Quando o Kardec e os espíritos, né? Tá frio aí, Tânia? Quando Kardec e os espíritos dizem que o animal, o princípio inteligente, né, quando ele desencarna, ele é reaproveitado quase que imediatamente e não tem tempo de entrar em contato, né, não tem interação com seres humanos na erraticidade. Ou seja, na questão 600 do Livro dos Espíritos, está muito explícito lá que não tem animal vagando no mundo espiritual. Mas em vários romances e tudo mais tem relatos de mundo espiritual. Tá, também tem hipóteses de formas, ditas formas pensamento, né, que poderíamos chamar assim, lá na Gênese. Na Gênese, no item 14, do capítulo 14, tem muito claro ali que quando a gente desencarna, né, e dá o exemplo do agricultor, o Eric está colocando aí no chat esse trecho, né? No capítulo do 14, item 14, ele dá o exemplo do agricultor que ele desencarna e com a força do pensamento e a vontade, ele cria todos os apetrechos que ele tinha enquanto estava encarnado, né, para a sua atividade rural, agrícola, não só os equipamentos
inclusive os bois, ou seja, com a força do pensamento e a vontade, ele cria fluidicamente formas que nós chamaríamos de formas pensamento, né, de animais. Então, muita gente, ela às vezes se depara com hipóteses que relatou ver animais no mundo espiritual. Calma, né? Não vamos aceitar tudo. Primeiro, o que Kardec diz? O que os espíritos dizem? Está dizendo que não entra em relação com os animais. Pode-se criar formas pensamento. Então, será que o que a pessoa viu não é formas pensamento? Tem outras passagens, né, deixando muito claro que essa relação. Então, por isso que nesse fórum doutrinário, de maneira tranquila, a gente vai colocar doutrinariamente a posição espírita, né, sobre essa relação e a produção mediúnica que existe, até que ponto ela pode ou não ser considerada válida, dada que é fonte única, né, para se refletir. Quando eu falo fonte única, não é que muitos escrevem sobre a mesma coisa, pode acontecer. O problema é que, uma vez que a ideia esteja divulgada, várias pessoas bebem da mesma fonte dessa ideia e passam a reproduzir. Exemplo, bônus hora mesmo. O bônus hora, até nosso lar, nunca foi mencionado em termos de realidade no mundo espiritual em nenhuma comunicação mediúnica. A partir do lançamento do livro, não só o bônus hora, mas muitas coisas presentes na narrativa romanceada passaram a serem reproduzidas em outras obras ditas mediúnicas. Por influência do médium ou não, não é esse o momento de discutir, mas veja que influencia. Então, quando o Kardec tomou o cuidado de diferentes fontes independentes que não se conheciam e não se influenciavam mutuamente. Hoje em dia é muito difícil fazer isso, porque basta alguém divulgar alguma coisa que isso já fica basicamente influenciando muita gente. Antes de Kardec também existiram pessoas que publicaram, sim, como publicaram várias coisas. Se a gente for pegar a literatura oriental, a gente vai ver descrições do mundo espiritual ali fantásticas, né? Mágicas, mitológicas, descrições do mundo espiritual. Mas não é por isso que a gente vai aceitar essas descrições e trazer isso para a realidade doutrinária? Não. Cada cultura, cada filosofia, cada maneira de se abordar, você tem uma tendência, você tem um viés que pode influenciar na descrição ou na concepção dessa realidade. Por isso que o Espiritismo se diferencia, ele não está calcado em narrativas, ele está calcado em fatos e principalmente nas informações que de alguma maneira convergiram. Informações que não convergiram devem aguardar ou ser testadas ou ter alguma referência que possa validá-las. Por isso que o Espiritismo é progressivo, ele não está engessado, mas não é por isso que vai trazer qualquer coisa para dentro do Espiritismo. E o outro tópico, eu falei de um só, né, dos animais do mundo espiritual, o outro, Eric, que a gente vai discutir é cartas consoladoras, até que ponto o método e a credibilidade se pode ter, né? Até que ponto aquilo que se faz em termos de produção. Chico produziu várias cartas consoladoras, mas ele não pedia dados das pessoas anteriores, enfim, são questões que vão ser colocadas e debatidas, mas de uma maneira sempre ideias, não no sentido de você querer criticar, ou querer julgar, ou querer desmerecer pessoas. Se não tiver essa característica, a pessoa nem vai entrar no debate, né? Porque daí já vai virar paixão, e a paixão cega, né? É isso. Eu coloquei lá do livro dos médiuns, né? Que também fala dos animais, né? E os animais é isso, não. Até porque o mundo espiritual não sendo materializado, né? Não faria sentido o animal ficar lá, porque o animal ele só vive, ele não tem aspecto moral, né? Ele só tem aspecto Exato. material. Ele come, dorme,
Então não teria nenhum motivo, né? Só faria sentido num mundo espiritual materializado. Exatamente. Então, Mas essa aqui. Pode falar. e sobre as cartas funcionadoras, o que eu teria para falar é da influência do meio, né? Porque Kardec não recomendava reuniões públicas, porque se Exato. você faz uma reunião pública, como o Chico faz, qualquer pessoa pode entrar e você psicografar, você tem uma influência dos fluidos, né? Muita gente pensando. Por isso Kardec recomendava até grupos menores, né? E mediúnicos e não passar informação, claro, para não ter animismo, né? Que às vezes nem Exatamente. é proposital, às vezes vai ser anímico se você acaba passando a informação, né? Exato. E tem a questão da fraude, né, que eventualmente pode ocorrer também. Então, são questões que devem ser debatidas com ponderação, sem paixão, sem paixão. Aqui o Arthur, ele faz uma... O Arthur Ardunetti, ele faz uma pergunta. Olá, é a ideia de estudar em um local, universidade do mundo que encaixa em sua informação? Ah, perfeito, Arthur. É interessante isso, porque os espíritos, eles sempre relatam que nós nos preparamos para a próxima encarnação, analisando, refletindo, ponderando, e tudo isso faz parte de uma atividade intelectual, claro, né? Esse processo, ele é constante. O que nós não podemos fazer é materializar nas formas que nós conhecemos e reproduzir isso no mundo espiritual. Muitas vezes, o espírito não tem como fazer uma referência e ele se serve daquilo que nós conhecemos. Por isso que, quando se vai falar de algo abstrato, você não pode simplesmente partir do nada para o nada. Você tem que partir de alguma ideia que faça sentido. E é por isso que muitas pessoas, e nos romances também, é muito fácil, muito cômodo você tentar reproduzir o que nós temos aqui. Não existe instituições como nós precisamos ter aqui. Mas nós temos uma atividade intelectual mais intensa, inclusive, do que aquela que nós temos limitados pelo corpo. Então, a maneira que nós refletimos, ponderamos, analisamos, nos preparamos para a próxima encarnação, ela está muito voltada, inclusive, observando e interagindo de alguma maneira com os encarnados também. Por isso que os espíritos estão em todos os lugares, dentro da sua necessidade, né, de atração e afeição. Esse preparo, esse estudo, essa interação, muitas vezes, ela se dá com uma atividade intelectual que nós não temos como explicitar, mas ela é mais intensa do que quando nós estamos encarnados e com outras referências do que aquelas que nós temos aqui. Então, uma maneira um tanto lúdica, né, de tratar esse assunto é dizer que nós vamos para escolas, né? Mas, na verdade, a maneira de nós exercitarmos essa reflexão, essa atividade intelectual, ela se dá, claro, em contato com outros espíritos, analisando, refletindo, ponderando, mas não necessariamente reproduzindo o que nós temos aqui. Tá? Então, não é um local, uma escola, é algo que nós não conseguimos descrever por ausência de referência, por ser algo imaterial, mas não que não tenha atividade intelectual. Tem, intensa, intensa, mas nós não temos como reproduzir isso na matéria, vamos chamar assim. Exatamente. É um mundo moral, psicológico, né? Não materializado. É, inclusive, Sim, Eric, inclusive algumas pessoas usam aquela passagem que fala assim, né? O mundo tem uma passagem se não me engano, do Mesmer, que ele fala assim na revista, eu acho, que o mundo físico é uma réplica pálida do mundo espiritual, né? Mas aí eles invertem, né? Na verdade é um mundo espiritual que é uma réplica do mundo físico, né? isso, A ideia é o contrário, a ideia é que do aspecto moral, né, seria igual, né? Por exemplo, lá eles formam famílias, aqui a gente também, mas obviamente não é da mesma forma, né? Não precisa, eles não vão ficar numa casa, né, ali. Então, eles formam exato, grupos de espíritos por afinidade. Então tem semelhanças, mas não é da mesma forma, né? Isso que quer dizer, né? exato, Até exato. até
contrariaria a raiz platônica do espiritismo, né? Porque Kardec fala isso, que tem uma raiz platônica, e para Platão o mundo das ideias é o mundo das ideias, não é o mundo das formas, que é aqui, né? É, e não é só, no caso, o nosso amigo Arthur aqui, ele cita com propriedade, porque isso, a atividade intelectual vai existir. Mas tem algumas instituições que nós temos aqui, pela necessidade física, que não tem no mundo espiritual. Por exemplo, hospital, né? É, é diferente quando se fala em refazimento, em reharmonização, em equilíbrio, que a gente tem que ter no mundo espiritual, até para sair do estado de perturbação, para se melhorar, para se equilibrar. No mundo espiritual, a gente também vivencia isso, em contato com outros espíritos, mas a maneira de isso acontecer, as pessoas tendem a reduzir ou a simplificar com o que nós conhecemos aqui. No caso dos mundos transitórios, né, onde os espíritos podem se refazer de um longo período na erraticidade. Está lá descrito pelos próprios espíritos. Os chamados mundos transitórios, quando o espírito está muito tempo ali, que necessita se refazer, é um esforço psíquico que a gente tem que vivenciar e que nos reharmonizarmos. Mas veja que não é algo institucional como nós temos aqui. Então, um grande problema que se encontra nas narrativas, romanceadas principalmente, é essa reprodução que o Eric comentou, de você levar as nossas instituições, as nossas relações, sejam humanas, econômicas, materiais, para o mundo espiritual, quando na verdade são outras relações, por afinidade, por sintonia, né, vamos chamar assim, a harmonia com o pensamento e vontade, que vai nos aproximar ou nos afastar, e muitas vezes trazer aquilo que nós precisamos em contato com os encarnados também, né? Porque pelo pensamento a gente está em contato, para aprender nesse processo. Muito comum a gente estar num ambiente, aí os médiuns videntes, né? E a gente tem vários relatos sobre isso, quando nós estamos em alguma atividade, nós aqui, encarnados, e pessoas dizem estar vendo naquele momento também espíritos participando da atividade que está sendo feita ali. Eles estão observando, eles estão analisando, eles estão muitas vezes ou aprendendo ou nos intuindo também para que nós sejamos elementos de instrução. Veja que é uma interação constante que a gente tem, e como diz o Livro dos Espíritos, os espíritos nos influenciam mais do que nós acreditamos, porque eles estão constantemente, então eles estão aqui também, né? Eles não estão lá, estão aprendendo conosco e nós estamos recebendo, né, a inspiração deles também e aprendendo com essa relação. Exatamente. Aqui também o outro amigo Kardec, em revista, né, é o hábito de tematilizar o mundo espiritual. Isso, exatamente. Exatamente, Kardec em revista, e é porque precisa de referência. É por isso. Porque sem referência, as pessoas. É muito abstrato para a pessoa pensar. Ela perde a conexão, então ela precisa de algo mais concreto ou material que possa fazer sentido para dar a noção, para dar ideia para ela. Só que não necessariamente vai ter essa reprodução. Só que alguns vão ao pé da letra e reproduzem mesmo nesse sentido. Inclusive uma coisa que o próprio Kardec comenta é que até muitos padres da própria Igreja Católica já acreditavam que o inferno era algo simbólico, né? Que era um sofrimento moral, temporário, e aí hoje ainda tem pessoa que interpreta literalmente sofrimentos físicos no mundo espiritual, né? E essas tradições que você falou, antigas, né? Também interpretavam simbolicamente. Então, as pessoas precisam, né, de uma referência, mas tem que pelo menos interpretar simbolicamente, não literalmente, né? Embora às vezes o espírito que tenha escrito a obra não tenha tido essa intenção de ser simbólico. Exato.
mas as pessoas fazem algumas conexões, né? Outro dia eu vi uma pessoa defendendo a ideia, né, de colônias espirituais se baseando em mundo transitório. Mundo transitório não tem nada a ver com colônia espiritual. Mundo transitório é esse orbe, né? A Terra já foi mundo transitório, segundo os próprios espíritos, esse orbe que é desabitado, não tem encarnado, né, nesses orbes, e as pessoas fazem essas confusões. Mas eu diria também, outro ponto interessante, nós temos a nossa percepção, né? Então, nós podemos nos emancipar à noite, principalmente, nós temos a nossa percepção. Quem é médio ostensivo tem a sua percepção, só que a percepção individual não equivale a uma verdade universal, porque às vezes a nossa percepção, ela tem uma característica nossa, né, naquele momento, mas que não se generaliza ou que não é da maneira exata, né, a partir de uma situação mais elevada. E um exemplo que eu dou, o Voltaire. O Voltaire, quando ele, o espírito Voltaire, né, depois que ele desencarnou, ele conversou com Kardec e tal. Kardec perguntou para ele: você se arrependeu de falar ou de ter agido dessa ou daquela maneira? Não de tudo, mas de algumas coisas ele revia a posição dele e ele achava, com relação às verdades, porque ele criticou muito a igreja, né? Mas ele criticava o dogmatismo da igreja, não aquilo que tinha de bom em termos de moral, né? E um outro ponto, quando isso é o encarnado, mas quando o encarnado se emancipa, e aí eu vou trazer Swedenborg. Swedenborg viveu um século antes de Kardec, ele criou, inclusive, uma comunidade, né? Ele tem seguidores, uma filosofia de Swedenborg, e o Swedenborg também se comunicou. Ele também se comunicou. Quando ele descreveu com minúcias o mundo espiritual, Swedenborg. E na Revista Espírita, ele, em comunicação, a Revista Espírita de novembro de 59. Novembro de 59, na Revista Espírita, o Swedenborg, né, ele faz um comentário de que nem tudo que ele descreveu faz sentido no mundo espiritual, porque era o momento que ele estava vivendo e que várias influências ele tinha que poderia gerar aquela percepção. Veja que interessante isso. E para ficar muito claro, porque as pessoas, mas está no mundo espiritual, não está vendo o mundo espiritual, a percepção do indivíduo varia. E o exemplo que eu dou, só para não passar muito tempo também, quando nós éramos crianças e nós tínhamos uma recordação dos lugares que a gente brincava quando era menor, né? Enfim, do ambiente que nós frequentávamos com mais intensidade, nós tínhamos uma lembrança quando éramos crianças. Se nós visitarmos, depois de adulto, esses mesmos locais, e a gente vai falar, isso é comum, todo mundo vai falar, nossa, eu tinha uma outra ideia desse local, agora eu estou vendo com uma outra perspectiva. Mas quando eu era criança, eu via o mesmo local, eu via de um outro ângulo, de uma outra concepção. Quando você vai adulto, nossa, é bem pequenininho, eu achava tão grande aqui, ou então eu não tinha essa ideia ou essa imagem. Isso acontece conosco, encarnado. Agora, imagine um espírito, a percepção que ele tem, depois ele volta, ele lembra, é uma percepção limitada, não é uma percepção plena, que a gente vai ter, claro, desencarnados, e quanto mais evoluídos, melhor. O Eric pôs aí a referência do Swedenborg, vale a pena para a turma ler, da novembro de 59, os comentários do Swedenborg. Excelente, exatamente. Fala na revista do Swedenborg, ele já tinha, né, essas ideias, né? Então não é nem novidade, né? Não é nenhuma. Kardec já enfrentou essas ideias naquela época. Tem mais algum comentário aqui que você queira referenciar do pessoal, o Arthur? Deixa eu ver. Esse do Arthur é legal, esse existe também, esse aí. Legal, Arthur. Muita gente fala isso porque supõe que tem que materializar lá primeiro para depois vir para cá. Não. Olha que interessante. Vou citar algo bem prático, tá? Nós temos uma projeção da onde a gente quer e pode chegar. E a gente pode fazer isso em muitas
impressões artísticas, inclusive. Eu não sei a sua idade, tá, Arthur? Mas eu vou falar de algo da minha geração aqui. Quando eu era criança, não sei se o Eric vai lembrar, existia um desenho animado chamado Os Jetsons. Os Jetsons, que era uma família futurista, né, vivendo no futuro, né, mas esse desenho é dos anos 60, 70, os Jetsons. Então, era uma família que vivia depois dos anos 2000, né, e tudo era automatizado, eles tinham um robô, eles andavam de carros voadores, né, porque eles projetavam o futuro assim. Eles projetavam assim. E várias coisas que eles projetavam nos Jetsons, depois acabou, de fato, acontecendo. Eles tinham algo lá parecido com micro-ondas, carro voador, o que eles tinham lá, porque hoje já tem, né, os veículos voadores que estão sendo projetados na forma de drone, mas tem e futuramente outras formas. Nós conseguimos projetar uma sociedade futura com diferentes elementos ficcionais. Muitas dessas projeções vão acontecer porque faz parte dos nossos desejos. Quer ver outra interessante? Esse também, eu sei que muita gente vai saber. Tem o filme, na verdade, tinha o seriado Star Trek, né? Star Trek. O Capitão Kirk e outras. O Capitão Kirk, como é que ele se comunicava com a nave? Quando ele ia para o planeta, ele tinha o comunicador, né? Como é que ele fazia? Né? Ele pegava o comunicador, e abria o comunicador e falava com a nave. Quando os telefones celulares começaram a ser produzidos, um deles, né, que começou a ganhar, porque os primeiros celulares eram grandes, né, de telefones. Depois eles foram reduzindo. Um deles fez exatamente era semelhante ao aparelho que o Kirk usa, que o pessoal usava, né, que abria, inclusive, a tela dele para você falar. Exatamente, Henry, reuniões com o chefe. Hoje a gente faz videoconferência. Aqui, ó, a gente está fazendo essa live aqui. Para algumas pessoas de 20 anos atrás, isso era algo, nossa, isso vai demorar muito tempo, ou não, era inimaginável. No futuro, veja, é uma projeção que a gente pode fazer agora, porque já está se planejando isso. Daqui a algum tempo, algumas décadas que seja, ou menos que isso, até em função da inteligência artificial, o ser humano, algumas atividades, o ser humano não vai mais se preocupar de algumas atividades rotineiras e maquinais, porque a gente vai ter equipamentos para fazer isso e nós vamos nos dedicar para outras coisas. E nós vamos interagir, a gente vai interagir de uma maneira que, às vezes, não necessariamente precisa ser física, pode ser holográfica. A gente vai estar conversando, né? A gente vai conversar quase com a impressão de que estamos naquele ambiente, naquele lugar, conversando e tendo alguma percepção até de toque com alguém, quando a gente está a quilômetros longe, na realidade virtual que a gente vai criar e a maneira que nós vamos nos relacionar. As relações de trabalho vão mudar, as relações familiares vão de alguma maneira, se adaptar a isso, as relações de amizade, as relações de estudo, tudo isso vai mudar. E eu posso garantir que a gente tem experiências hoje que estão unindo pessoas em diferentes partes do mundo que há uma década atrás, ou há 2 décadas atrás, era impossível de você pensar que nós teríamos atividades como a gente tem hoje de interação. Agora, imagina no mundo espiritual, que é só pensamento e vontade. Você não precisa estar fisicamente em lugar nenhum. Veja o nível que a gente tem de interação. Jesus, né, um espírito elevado. O Eric, o Henry, né? Jesus, um espírito elevado, que ele está ele está em contato, né, com psiquicamente, né, pela sua grandeza, pelo seu nível evolutivo, pelo seu nível moral, ele não precisa estar fisicamente em lugar nenhum para entrar em contato ou para participar ou verificar alguma situação ou atividade ou interagir, dada a situação do espírito. Portanto, quando alguém fala que vai materializar o mundo espiritual, que precisa disso, o espírito não precisa disso.
O espírito não precisa dessas relações físicas que nós temos. Mas aí já é um passo, é uma abstração muito grande para boa parte das pessoas que precisa de referência material. Exatamente. Eu não acho que, mesmo que essas obras tenham previstos algumas tecnologias, né, ninguém fala que Star Trek é verdade porque previu alguma tecnologia, né? Então, assim, Exato. mesmo que essas obras tenham, na verdade é até um exercício fácil, né? É só você extrapolar a Isso, tecnologia que já existe, né? Por exemplo, isso. daqui a 20 anos a inteligência artificial vai fazer vídeo de pessoas falecidas perfeitamente como se fosse real. Vai acontecer, mas isso eu só estou extrapolando o que já existe, né? Não é uma evidência, né? Exato. E hoje, Eric, não precisa ser muito longe. Hoje, vamos supor que não fosse eu, carne e osso aqui, se eu fosse uma criação, uma imagem criada por inteligência artificial e estivesse falando aqui, mas a ferramenta, né, o algoritmo, toda a programação com as minhas características, tom de voz, maneira de falar, ideias, poderia, em vez de ser eu aqui falando, poderia ser uma projeção, uma criação, poderia. Aí a gente vai ficar com o vínculo até que ponto a realidade, de fato, a gente vai ter que tocar no irreal e interagindo com o irreal e o real ao mesmo tempo. Isso é um desafio para nós. A gente não tem como simplesmente acreditar em tudo que vê, ou em tudo que ouve, ou na própria percepção, voltando de novo à percepção de quem está emancipado. Às vezes o que ele está percebendo é uma projeção psíquica dele ou de outras pessoas, ou seja, é muito interessante esses exercícios, mas não é só para o lado bom. A gente sabe que a gente está evoluindo, então a gente não volta para trás em termos de evolução moral e intelectual, mas não quer dizer que os desafios que nós temos que vivenciar, materiais, eles não podem ser duros, eles não podem ser rudes. E da mesma maneira que a gente projetava sociedades futuristas, a gente tem também sociedades que a gente chamava de distópicas. Né? O que é uma sociedade distópica? É um mundo, e aí tem vários exemplos, vários filmes, inclusive, um livro que eu particularmente, todo mundo acho que gosta, né, que é o 1984. Veja, 1984 foi o ano, né, que se previu. O livro é antes, né? O livro é dos anos 60, eu acho. 50 ou 60, não lembro o ano que foi que o George Orwell fez o 1984. Mas a sociedade controlada, autoritária, né, o grande irmão, né, gerindo tudo. Veja, isso não está longe do que a gente vive em alguns lugares. Então, a gente projeta, não é só algo bom, a gente projeta relações opressivas e opressoras muito grandes, autoritárias mesmo, que está dentro do ser humano. Então, a gente projeta o que a gente tem de desejo, de muitas vezes carrega de efeito moral mesmo. A gente carrega e projeta isso, e a gente pode ter elementos, tanto elementos bons, que a gente projeta para o futuro, como algo distópico. Sociedades com uma realidade muito distante do que a gente teria hoje, mas não tão distante que o autoritarismo pode gerar. Né? É interessante isso. A Ayn Rand, ela tem a Ayn Rand, né? A-Y-N R-A-N-D. Ela é uma autora, ela não é espiritualista, nem muito menos espírita. Ela tem um livro que eu não sei se tem em português. Deixa eu ver. Bom, enfim, a Ayn Rand, ela tem uma história que ela tem um exercício ela tem vários exercícios distópicos, né? Na verdade, ela tem alguns livros que eu já li dois, esses tem em português, que valem a pena as pessoas lerem em termos de relações sociais. Um deles é A Revolta de Atlas, que esse é muito interessante, e o outro é A Nascente. Tá? Esses têm em português, viraram um filme, se eu não me engano, sobre sociedades autoritárias, opressoras, que querem controlar o indivíduo, que vai contra o que nós projetaríamos de liberdade do ser humano. Mas o livro se chama
em inglês é anthem, seria cântico, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, se tem em português. Eu acho que não tem em português. Eu vou colocar aqui, vou pôr no Wikipédia mesmo, que tem um resuminho, aí a pessoa pode traduzir se quiser. Ó, Eric, eu vou colocar, vou mandar para você, você coloca ainda para a turma. Ó, vou colocar chama, aqui, ó, esse aí. Isso. É, ela tem livros distópicos muito interessantes, mas ela é materialista, tá? Ela não é espiritualista. Estou dizendo que para efeito de você projetar o futuro, você tem algo bom e algo bastante preocupante, né? Da onde o ser humano pode chegar em termos de opressão a outro ser humano. Inclusive, na época que esses livros mediúnicos que tem essa ficção científica foram escritos, a ficção científica da época também era mais otimista, né? Hoje em dia você tem muito mais distopias, né, na ficção científica, igual você vê as séries tipo Black Mirror, é uma coisa bem mais distópica do que mais pessimista em relação ao futuro imediato, né, do que otimista, né? Então, eu vejo que muitos desses livros que tinham essa ficção científica e que entraram no movimento espírita brasileiro, é bem parecido com o retrofuturismo da época, né? Uhum. É basicamente uma réplica do que existia na literatura de ficção científica da época. Mas, Exato. enfim, queria agradecer, foi excelente aqui o pessoal, o Arthur, o Kardec em Revista, o Henry, a Mônica, a todos, e queria ouvir suas considerações finais, algo mais que você queira acrescentar. Bom, eu queria só agradecer mais uma vez o convite, tá? Para mim, eu acho uma experiência muito rica, muito interessante, né? Trocar essas ideias, conversar e destacar alguns aspectos que merecem ser discutidos, que não são tão usuais para serem refletidos e que merecem mesmo para aquele que quer estudar o Espiritismo. Quero agradecer a todo mundo que se manifestou aí no chat, né? Com as ideias também, com os comentários, com os elogios ou com as críticas, não tem problema. O principal é que nós tenhamos a interação, né? Então, o espaço aí que o Eric tem, eu também, mais uma vez, quero destacar que temos que valorizar esse tipo de oportunidade para a gente trocar ideia com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, vamos aproveitar a tecnologia e fazer com que nós tenhamos essa disseminação de ideias e reflexões. Muita paz para vocês. Excelente. Muito obrigado a todos, a Andréia aqui, a todos que comentaram, ao John, a Mônica, ao Henry. Muito obrigado, Marco. Curtam, compartilhem, se inscrevam